Gravando Teoria Humanista, aula do dia 25/9, texto 4. Bem-vindos todos, parte 1. Gente, eu vou fazer o compartilhamento, então, para a nossa tela. E aí, opa, não deu aqui não, peraí. Vou ter que mudar isso. Cleusa, colegas, após os cumprimentos dos professores, sempre solicitam que participantes fechem os microfones. Então, por favor, vamos todos fechar os microfones e abrir só quando o professor solicitar para que haja interferência. Assim fica bom. Sim, às vezes dá uma interferenciazinha, né? Tá certo, Cleusa, muito bem lembrado, muito pertinente aí a colocação. Isso aí. Bem, deixa eu compartilhar então a nossa tela. Power, opa, Power 4. Vamos ver se deu. Viu? Heitor e Elaine estão chegando agora. Ué. Engraçado, não era a tela. Deixa eu ver se agora foi. Não foi a tela certa. Vamos fazer de novo. Agora acho que vai. Beleza. Foi a tela do PowerPoint aí, pessoal? Todo mundo vendo? Sim. Direitinho. Ah, não, beleza. Então vamos lá. Esse texto aqui eu acho que vocês vão gostar. É um texto bem interessante também. Deixa eu pôr isso aqui para cima, só para a gente poder ver melhor o PowerPoint. Faculdade Nova Serrana, FANS, curso de Psicologia, Técnicas e Intervenções em Teoria Existencial Humanista, professor Samuel Fazendeiro. Hoje a gente vai estar trabalhando o nosso quarto texto, texto 4, um texto aí sobre a psicologia humanista de Abraham Maslow, recepção e circulação no Brasil, do Branco e da Silva. Dois autores aí bem interessantes. Bom, logo no começo, então, desse texto, né, os autores eles vão falar para a gente das diversas produções brasileiras que versaram sobre a psicologia humanista e a história dessa psicologia no Brasil, né? As produções elas vão chamar a atenção, então, para o Maslow, né? Ele é bastante citado, o tempo inteiro a gente vê muita citação do Abraham Maslow, mas ele é pouco estudado de modo exaustivo. Por que elas afirmam para a gente que ele é pouco estudado de modo exaustivo? Porque outros autores, né, outros expoentes do movimento humanista, eles são muito falados e a gente vê muitas obras deles traduzidos, como é o caso, por exemplo, do Carl Rogers, mesmo a gente vê alguns livros do Gendlin traduzidos, o Viktor Frankl e vários outros autores também, e do Maslow não. Né? Não tem muitas traduções dos livros do Maslow aqui, e mais do que isso, com esse trabalho a gente vai identificar que a gente não vê muitos trabalhos do Maslow falando sobre psicoterapia. A maior parte das relações que a gente vê do Maslow, elas estão na psicologia organizacional e na administração de empresas. E muito chato isso, né? Muito dos conceitos estão deturpados nessas duas áreas. Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho para a gente entender essa história do Maslow. Aqui é a parte triste do texto, né? A gente vai saber um pouco da infância do Maslow, de como que se deu essa infância dele. Extremamente necessário, acho, a gente conhecer o contexto social do autor, conhecer o contexto social de quando surgiu a abordagem, de quando surgiu a teoria, porém, não deixa de ser muito triste, né? O humanista tinha uma visão e pressuposições positivas sobre a natureza humana e as potencialidades de autorrealização em qualquer tipo de ambiente, seja esse ambiente sadio ou seja esse ambiente um ambiente não sadio, desde o comportamento esteja motivado e regulado para satisfazer suas necessidades, né? Então, assim, o slide aqui repetiu, olha só, eu achei que eu tinha consertado, não consertei. Beleza, depois eu ajeito isso aqui. Antes de enviar para vocês, daqui a pouco eu devo enviar, eu vou consertar isso antes. Bom, o Maslow, então, ele nasceu em 1º de abril de 1908. Né? A infância dele foi marcada por diversas dificuldades, inclusive dificuldades também de ordem financeira. Né? Era um judeu, né, que morou em Nova York
Lá eles moraram num bairro, né, que não tinham outros judeus nesse bairro, então a infância dele já ficou muito restrita na questão das companhias. Os relacionamentos familiares do Maslow, a relação dele com o pai, a relação do Maslow com a mãe dele, era uma relação extremamente insalubre. Tem um momento, assim, inclusive, muito triste no relato do texto, quando ele consegue alimentar um gatinho, né, no sótão, e aí a mãe vai e mata o gatinho na paulada quando ela descobriu que ele estava alimentando o gatinho, e ele, né, ficou muito decepcionado com isso. No texto mesmo fala que depois de muitos anos ele conseguiu até chegar a perdoar o pai dele pelas diversas dificuldades vividas, mas ele nunca conseguiu efetivamente perdoar a mãe. Né, ele teve uma dificuldade muito grande. Foi forçado, né, forçava o tempo inteiro ele a estudar o direito, que ele não queria, mas ele acabou por formar em direito. Teve um questionamento também na época do casamento com a esposa, né, mas acabou que conseguiu se desvincular e casar com a pessoa que queria. Né. A vida marcada por um grande isolamento social, né, como eu já falei aqui, o começo do estudo no direito e depois passou a estudar psicologia, mas teve várias idas e vindas nesse processo. No texto é muito claro isso, como ele começa a estudar determinada ciência, depois ele para esse estudo, e aí depois ele volta novamente, ele tenta voltar, e aí não dá muito certo, e volta novamente. Então, assim, foi um processo muito difícil. Mas ele venceu, conseguiu, né? Acho que ele se graduou tanto, né, no direito e depois também na psicologia. É um histórico de superação que ele teve diante dessas diversas adversidades, né? Um impacto de reorganizar, um impacto cooperativo. Esse expoente do movimento humanista, ele resolveu criar um contexto favorável também para a publicação e a divulgação das ideias e de outros psicólogos que também estavam naquele momento, naquele período de insatisfação que é marcado aí pela década aí de 40, 50, 60, né? Esse período mais ou menos aí nos Estados Unidos. O movimento aí da contracultura também, que estava nesse mesmo momento, o movimento hippie, o Woodstock e tantos outros eventos voltados aí para a contracultura. O início do movimento humanista se deu nessa questão social aí, como até a gente já conversou em outros textos, e vocês até colocaram, muitos de vocês colocaram isso nas avaliações, inclusive, né? Bom, até aqui no histórico aí do Maslow, deixa eu ver aqui se tem mais, eu acho que tem mais um, não, depois eu vou falar dele com a psicologia humanista, mas aqui no histórico dele, estamos juntos? Estamos tranquilo? Vocês lembram aí disso no texto? Tranquilo. Vocês conseguiram fazer essa leitura prévia desse texto? Ele é um texto bem legal mesmo. Não, vale a pena depois dar uma olhadinha. Um texto gostoso de ler, um texto assim revelador, né? Quando a gente começa a saber um pouco mais, principalmente textos que têm esboço biográfico, são muito gostosos de ler, né? Porque a gente acaba por conhecer um pouco mais do autor e até entender mesmo a construção da ideia dele. Você vê que o Maslow ele foi um cara que teve que superar adversidades durante a vida dele inteira, né? E o movimento humanista nada mais é também do que uma superação de uma adversidade, né? Um descontentamento daquele momento, daqueles profissionais. Então, acho que tem muito a ver do Maslow aqui também no movimento. Bom, vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho então. A relação do Abraham Maslow com a psicologia humanista, né? O Maslow estava envolvido por uma insatisfação muito grande na psicologia, né? Ele estava com a ideia de criar uma proposta alternativa, né, nas duas abordagens que até aquele momento eram as duas únicas, né, que seriam a psicologia comportamental e a psicanálise, né? O Maslow, então, em 54, ele compilou uma lista de correspondência, né, que tinha contato de vários psicólogos que também estavam insatisfeitos. Essa insatisfação aí que ele começou a desenvolver, né, uma psicologia que ele criou, a rede eupsiquiana. Essa rede eupsiquiana, ela começou a ser uma rede de publicações, uma rede de estudos, e aí começou a se montar esse movimento, né, também conhecido como Terceira Força em Psicologia e Movimento Humanista em Psicologia, e ele ganhou muitos adeptos, e isso ganhou uma força que virou realmente uma nova forma de ver o ser humano,
uma nova abordagem aí em psicologia. Bom, o Maslow, então, ele é muito reconhecido, né, como um dos principais, né, fundadores da psicologia humanista. Tem pessoas que falam, o Maslow é o pai do humanismo. Particularmente, eu acho que é um coletivo de autores. Eu não vejo tanto o Maslow exclusivamente como pai do humanismo, né? Eu acho que o movimento humanista é um movimento que não tem um autor específico. Mas é claro que não dá para não reconhecer o valor do Maslow e que ele foi realmente singular nesse processo de criação. Ele que foi o cara que compilou e que montou a rede eupsiquiana. Mas a insatisfação já era generalizada, já tinham muitos profissionais insatisfeitos e muitos profissionais também se abraçaram para organizar isso. Então eu acho que é um pouco complicado você falar de um fundador, mas talvez se a gente for eleger o principal, com certeza é ele. O principal, com certeza, seria o Maslow, né? Então, assim, o título de pai do humanismo não acho que é totalmente ruim, não. Mas eu prefiro pensar em um coletivo de autores. Até porque são vários, né, momentos humanistas, né? São várias vertentes que a gente pode pensar, desde uma vertente mais voltada para questão transcendental, até uma vertente voltada mais para não diretividade e tantos outros temas. Bom, Maslow tinha uma ideia clara a respeito da construção da psicologia, seja pela criação dessa rede eupsiquiana, pela organização e colaboração em favor de uma assunção da psicologia humanista, ou pelo apontamento de uma futura psicologia transpessoal. Hoje a gente vê quem está trabalhando muito é o Boanain Júnior, né? Até já cheguei a falar com vocês desse livro, né? O Tornar-se Transpessoal, que ele faz uma alusão, né, principalmente aí ao começo do movimento, à obra do Rogers também, né, do Tornar-se Pessoa, por isso que ele colocou o livro Tornar-se Transpessoal como se fosse um desenvolvimento a mais da obra, né, e que posteriormente, né, se concretizou com a criação de um grupo de interesse dentro da psicologia humanista, que é o Society for Humanistic Psychology, de 2016. Beleza? O inglês está meio enferrujado aqui, mas me salva aí qualquer coisa, viu, dona Elaine? Porque o trem aqui não está muito bom, não. Eu tô, eu tô conversação zero. Uma leitura ainda está passando mais ou menos. Então vai, continua. Então dá. Oh, yes, let's go. Let's do it. Come on, girl. Inglês é tudo, né, cara? É muito legal. Que língua bonita, que língua sonora, né? Eu acho que o momento pedagógico aqui, né, cara? Eu fico doido para aprender o francês também. O francês eu não sei nada. Mas eu fico pensando, se eu falasse de biquinho, eu ia ter mais uns 15 filhos aqui, porque ia ser bonito demais, né, cara? Imagina, oui, merci, oh, mon amour. Ah, não, Samuel, só você mesmo. Não é? Gente, sexta-feira tem que ter uma alegria, né? Senão o trem fica feio demais, né? Tem que ter sim, Samuel. Oh, beleza. Sextou com essa saudade, né? Eita, ferro. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Ô Samuel, Oi, amigo. Você tá na fase de multiplicação, continua. Rapaz, eu fico pensando assim, né? Porque eu falo com minha esposa que ela quer que eu comece a frequentar mais a igreja, né? E Deus falou, né? Crescer e multiplicai-vos, né? Eu já tomei pau na primeira parte, então assim, eu tenho que multiplicar muito mesmo para poder alcançar o caminho do céu. Então, na verdade, é preocupação, meu amigo. É uma boa causa, né? Ah, não, Samuel. Nossa, pior que eu esqueci que tá gravando agora, quando eu não devia ter falado isso agora, não. Agora já era, viu? Helder, não dá justa causa, não, Helder. Dá uma cortada. Justa causa, não, Helder, pelo amor de Deus. Todo mundo quase psicólogo. Não é? Mas é um mandamento, né? Crescer e multiplicar-vos, né? Então, pois é, eu tô nessa pegada aí, tô me adentrando aí à questão.
Bom, vamos lá então. Recepção e circulação da psicologia humanista de Abraham Maslow no Brasil, investigações e reflexões. E aí esses camaradas fizeram uma coisa muito legal nesse artigo, que foi o quê? Eles fizeram uma seleção para fazer uma análise da obra e da circulação da obra do Maslow no Brasil. Cara, deve ter sido um trabalho muito difícil de ser feito. E assim, foi muito legal e os resultados foram muito bacanas que ele vai dividir com a gente. Eu já vou chamando algumas atenções aqui no texto, especificamente, por causa do TCC, que eu acho que vale a pena a gente pensar também nisso aqui. Em todos os textos que a gente trabalha, eu acho que eu já gosto de chamar um pouquinho de atenção, mas nesse eu vou frisar um pouquinho mais sobre isso, porque vale muito a pena. O tipo de circulação da psicologia humanista de Maslow em periódicos acadêmicos brasileiros. Essa foi a primeira análise. Qual que é o tipo de circulação da psicologia humanista dentro dos periódicos acadêmicos que falavam sobre o Maslow? Beleza, primeiro momento. Um segundo, a recepção da psicologia humanista do Maslow no Brasil. E aí um exame dos livros do Maslow que são publicados nos Estados Unidos e traduzidos para o português brasileiro. Compilar também autores brasileiros que produziram livros específicos sobre o Maslow. E olha só como é que a gente já tem uma ideia legal aqui. Um livro encontrado apenas de autor brasileiro produzido sobre o Maslow. Tem algumas traduções dos livros dele dos Estados Unidos, mas produzido aqui específico sobre o Maslow, eles só encontraram um livro no Brasil, né? Aí relataram muito sobre a questão da escassez dessas fontes, né? E o terceiro momento da análise, a recepção e circulação das ideias do Maslow no Brasil, ocorreu mediante a análise de livros de uma biblioteca de uma universidade pública federal. Quer dizer, eles foram nessa universidade pública, que geralmente as universidades públicas têm bibliotecas muito grandes, né? E aí eles falaram, vamos ver o que tem aqui do Maslow no Brasil, qual que é a circulação desses livros. E encontraram poucos também nessa circulação. De outros autores tem milhares, né? Não sei se vocês sabem, acho que a maioria de vocês já deve ter vindo, deve conhecer o FMG aqui, por exemplo, que é uma universidade pública, né, perto aqui de mim, aqui do caso, né, da IBH. Acho que a maioria de vocês conhece, já foi lá em algum momento. Sim. Lá tem um prédio inteiro que é a Biblioteca Central. Não é uma sala, não é um espaço, é um prédio inteiro, gigantesco, bem grande, que tem um arquivo muito bacana. Então, você imagina o trabalho que dá para você garimpar isso tudo e dar uma olhada. Você espera que vai ter muita coisa. Só que aqui eles não encontraram tanta coisa assim. Gente, já deu um sinalzinho aqui de 10 minutos, mas aí a gente vai continuando. Depois eu chamo novamente e a gente continua de onde ficar. Só estou avisando para não ter aquela coisa chata de parar no meio da conversa. Vou ter que ficar atento aqui quando estiver mais perto. Se for o caso, a gente encerra e chama de novo para não cair na cara da gente, que é horroroso, né? Desagradável. Bom, vamos lá então. Constatou-se, né, que diversos livros gerais de psicologia e de administração continham informações sobre o Maslow. Ele estava lá. A despeito disso, nosso foco não foi analisar os tipos de ideias maslownianas que estavam presentes nos livros. Confirmado a pertinência do material, tinha lá, era do Maslow mesmo, tá bacana? Vamos pegar e fazer a análise, né? E aí eles viram que tinham 29 livros que falavam realmente sobre o Maslow. Fizeram uma leitura seletiva, porém minuciosa e criteriosa sobre o texto publicado, né? De modo a identificar quais informações eram pertinentes à investigação das ideias dele disseminadas no Brasil. E aí, olha que curioso que foi isso. Maslow é mais popular num circuito voltado para discussões relacionadas aos campos da administração e da psicologia organizacional. Na psicologia clínica, na psicoterapia, não é muito visto nas discussões. E é um autor que a base dele, praticamente, foi o trabalho clínico, né? Olha que curioso. Mas ele ficou conhecido e ele é difundido no Brasil mais pela questão, né, motivacional e principalmente da psicologia organizacional e da administração. E, porém, uma revisão crítica dos trabalhos de Maslow sobre a motivação
argumenta que os cenários da psicologia organizacional e da administração reduziram e descaracterizaram o pensamento do autor humanista, pois perderam o horizonte de seus estudos. Acho que eu já falei isso diversas vezes com vocês. O tempo inteiro, quando a gente vê qualquer coisa do Maslow lá na administração ou na organizacional, é a pirâmide do Maslow. O pessoal nem fala do Maslow, mas fala da pirâmide do Maslow. E eu lembrava só disso, eu lembro de ter estudado isso tantas vezes nesses cursinhos de administração, auxiliar administrativo, Sim. esses negócios. E também na pedagogia, também eles têm uma parte lá do currículo que estuda. Tanto que eu nem tinha prestado atenção, e assim, fui descobrir agora que ele era do movimento humanista, que é psicólogo mesmo, sabe? Para mim era... E estava clínico, relacionado né? pra você ver. Pois é. E assim, o tempo inteiro, me corrija aí se eu estiver errado, mas pelo que eu tenho visto nos cursos de administração, a ideia da pirâmide é uma ideia mega fixa, que você vai atingir as bases e vai subindo até chegar naquele topo, né? Aí, pelo menos o que eu tenho visto que está sendo passado é isso. E para o Maslow mesmo, que construiu a pirâmide, não tem essa fixeza, né? Sei lá se existe isso, mas não é fixo dessa forma. Ela é fluida o tempo todo, né? Na verdade, ele até difere ela como 5 níveis, ele coloca 4 níveis como níveis, né, de falta, que é algo que falta para o indivíduo ele vai buscar isso externamente, e a falta ela pode se locomover das diversas formas, nos diferentes jeitos que ele percebe, e o último nível, que é um nível que ele chama de being needs, né, que já não é uma deficiência, é um de tornar, né, tornar-se, digamos assim. Então, quer dizer, o último nível da motivação, da autossatisfação pessoal, ele é um nível que não reflete de uma falta, ele reflete de um desejo de algo que está exterior. Então, assim, oi, querido. Eu estou enganado, mas não falou de Maslow na psicologia do esporte, não? Na motivação? Teve um texto que o pessoal falou um pouquinho do Maslow, mas eles falaram... Mas foi um texto também que era um texto de um autor humanista, o Nobre, quando ele falou Foi até a gente parece que falou sobre isso. Eu falei assim, você está falando aí psicologia organizacional, mas eu falei assim, gente, mas eu lembro mais a gente foi até falou daquele filme do treinador lá. Aí eu falei assim, não, teve uma citação de Maslow, a gente citou isso na aula. Teve. Aí eu falei assim, é porque eu falei na aula anterior, né? A gente estava falando na aula anterior, eu falei assim, gente, será que eu estou enganado? Eu falei assim, não tem, na questão da motivação, eu até lembro que na hora que eu estava fazendo o trabalho, eu falei do Maslow no trabalho. Sim, não teve. Então quer dizer que a gente falou, então, né? Falou. A gente falou, então, Falou. não estou enganado, não. Não, falou sim. Mas assim, o Dittmar, né, no caso do livro do Dittmar, quando ele fala de motivação, no livro dele mesmo tem pouca coisa do Maslow. O que tem do Dittmar que ele falou do Maslow foi mais também da questão da pirâmide motivacional. Ele também não entrou muito na questão da psicoterapia, mas ele tem uma visão mais interessante do que a visão da administração e da psicologia organizacional. Agora, em organizacional, você vai ver direto. A pirâmide dele é capa de revista lá. O tempo todo tem. Todo mundo que vai falar de organizacional solta uma pirâmide motivacional do Maslow lá e fala, olha, aqui as questões fisiológicas, as questões de sexo, as questões de alimentação e a questão de satisfação. Eles viram para você e falam assim, você satisfazendo isso aqui, você chega aqui e pronto. E não é, né? Na verdade, o tempo inteiro você vai estar lidando com essas faltas, vai ter esse movimento faltoso e você almeja algo que está além disso e que está para se tornar, né? Tanto que ele separa os 4 primeiros estágios, né, de deficit needs, né, D needs, que também é muito visto em inglês, e B needs, né, being needs, que é o primeiro estágio da autorrealização. É bem bacana, cara, bem... Aqui, ó, acho que tem alguma coisa no chat. Cleusa, com o Márcio vimos também
na psicologia existencialista. Bacana, que bom que o Márcio trabalhou um pouco. Legal. Isso é ótimo. Eu acho que é muito bacana, cara. O máximo que a gente consegue ver de autores e trabalhar, eu acho que é válido. Muito válido mesmo. Bom, deixa eu ver se vai dar tempo da gente começar. Ó, vai dar tempo até de fechar o slide e abrir a outra aula só para discussão. 2 minutos aqui, acho melhor a gente ir fechando mesmo. Então vamos lá, vamos fechar, porque aí depois a gente abre o outro para discussão. Ainda há muito para se conhecer sobre o Maslow, havendo a necessidade de mais pesquisas que aprofundem ou desenvolvam seus próprios aportes. A psicologia humanista do Maslow ainda é um campo aberto para estudos no Brasil. Por quê? Não tem muita coisa. Você vê, de uma biblioteca inteira, os caras acharem um livro apenas traduzido, né, ou feito especificamente em português, falando sobre a obra do Maslow, já fala que é muito pouco. Se eu vou pensar em outros autores, a porrada de livro que tem. Quando a gente pensa no volume da obra que o Maslow publicou para o volume das traduções aqui do Brasil, a gente já vê também que é muito pouco, né? Eu mesmo acho que eu tive na mão, assim, que eu peguei, acho que foi um livro dele só que eu peguei traduzido, se eu não me engano. E já procurei bastante, mas acho que foi só um ou dois que eu tive na mão mesmo para poder ver. Ou seja, são poucas obras disponibilizadas. De outros autores a gente vê muito mais do que isso. E aí, assim, nesse sentido, acaba que é necessário aprofundar mais e entender mais esses aportes, né, desse autor da psicologia humanista. E é um campo que está aberto. Pouca gente estudando e muita coisa para ser estudada, principalmente em relação à psicoterapia. Beleza? Pessoal, estamos com menos de 1 minuto aqui. Eu estou achando interessante a gente dar uma parada e já voltar na sequência, porque aí não cai quando a gente estiver fazendo os comentários. Pode ser? Então tá. Tranquilo, pode. Vou fechar o sistema e já estou esperando vocês para o novo sistema, tá bom? É o mesmo link, né? Parece que não precisa de mandar de novo, então é só a gente ir direto. Então, Ok. Beleza. bora lá.